Olá, tudo bem? Essa aqui é a tela do Agiliza Post. Então, se você já é meu cliente e você ainda não cadastrou a sua conta na ferramenta, o primeiro passo é você clicar nesse menu Contas do Facebook e depois clicar Adicionar nova conta do Facebook. Aqui do lado tem um videozinho que explica como você cadastrar usando o método 1, o método 2 ou o método por app. Então você pode, primeiro assista esse vídeo, configure a sua conta, depois você continue nesse vídeo aqui. Aqui eu tenho 3 contas cadastradas, onde uma apenas está com status ativado e as outras 2 desativado, para que eu possa explicar de uma forma detalhada como criar as postagens, diminuindo o risco de bloqueio. E no final desse vídeo eu quero explicar, ensinar para você a técnica que eu utilizo para não ser bloqueado no Facebook. Voltando aqui no menu Criar Campanha, essa aqui é a interface. Para quem já conhece ela, você tem a opção de status, a opção de link, onde a pessoa vai clicar e vai ser direcionado, a opção imagem, como uma mensagem imagem, a opção vídeo do YouTube, ou você pode fazer o upload, e a opção multi-imagem, onde fica uma imagem grande aqui e 2 imagens pequenas embaixo. Mas hoje eu vou explicar o que eu utilizo para não ser bloqueado pelo Facebook. Então, hoje eu não vou ensinar sobre a ferramenta, eu vou ensinar sobre a estratégia que eu utilizo. Hoje eu vou utilizar uma campanha que eu mesmo faço, que é a campanha de divulgação do Agiliza Post. Mas você pode usar essa mesma campanha, essa mesma ideia, para divulgar seu link do Mercado Livre, ou divulgar um outro link que você queira, ou divulgar uma imagem, ou um vídeo, ou multi-imagens, ou apenas um status, como você preferir. A gente já está mais ou menos 2 anos e meio trabalhando com a Agiliza Post, e a gente percebeu que as mensagens aleatórias, imagens aleatórias, ajudam muito a não ser bloqueado pelo Facebook. E é o que eu vou explicar nesse momento. Eu vou abrir aqui um bloco de notas para explicar para vocês o que são mensagens aleatórias e como funciona. Mensagens aleatórias funcionam assim. Aqui eu abri um bloco de notas e coloquei 4 frases diferentes. Tem uma outra frase, na verdade 5 frases, na verdade são 4. Isso aqui é 1, 2, 3, 4 frases diferentes. O que acontece? Quando você posta a mesma mensagem em vários grupos, o Facebook entende que você está fazendo spam. Você está repetindo a mesma postagem. Às vezes você posta mais de uma vez a mesma mensagem no mesmo grupo. Então o Facebook entende que você está poluindo o Facebook. Então a gente utiliza, na verdade aqui eu só usei 4, mas eu utilizo em média 8 a 10 variações diferentes sempre que eu vou fazer uma campanha. Mas como é só um método explicativo, eu vou explicar como se faz. A primeira coisa que você precisa utilizar é o abre chaves e depois no final você vai utilizar o fecha chaves. E entre uma mensagem e outra, você utiliza a barra reta, essa que fica do lado do Z, essa aqui. Funciona assim então, vamos supor que eu vou copiar aqui a primeira mensagem e vou colar aqui, ó. Beleza? Agora eu vou colar a segunda mensagem depois da barra reta. Vou colocar mais uma barra reta, colocar a terceira mensagem e mais uma barra reta e colocar a quarta mensagem. Então aqui está formado as nossas mensagens aleatórias, que se chama spin tags. Basicamente é assim, ó. Abre chaves, fecha chaves, barra reta. Mensagem número 1, mensagem número 2, mensagem
número 3, e assim quantas mensagens você quiser. Mensagem número 20. Basicamente é isso aqui. Como que funciona? Vamos supor que você vai postar em 5 grupos. Então, a primeira mensagem que ela vai postar, por exemplo, é a mensagem número 2. A segunda mensagem, o Spintax aqui número 4. A terceiro grupo que ele vai postar, a mensagem número 1. E assim sucessivamente. Então, ele vai fazer de forma aleatória várias mensagens diferentes. Com isso, o Facebook entende que você está postando postagens diferentes nos grupos e não fazendo a mesma coisa e polui. Então, esse exemplo aqui eu vou usar aqui no mensagem. No meu caso aqui eu vou usar link. Então, aqui no mensagem. Aqui, particularmente eu, né, estou usando uma estratégia que eu utilizo. Depois do fecha-chaves, eu coloco sempre o meu telefone de contato ou o meu WhatsApp para que as pessoas entrem. Então, essa parte vai ser aleatória, mas o que você colocar fora das chaves vai ser para todos. Então, vou colocar assim, ó. E sempre também utilizo figurinhas para chamar atenção. Mas isso aqui também fica a seu critério, né? E aqui fora também, geralmente eu coloco uma pequena chamada. Então aqui está com mensagens aleatórias. Você pode fazer a mesma coisa que você fez aqui em cima para o título, para assinatura e para a descrição. Então, se fosse para o título, você abre chaves, fecha chaves, abre barra reta, e você pode colocar várias frases também. Assinatura eu não vou utilizar, mas também você pode. E na descrição, mesma coisa. Só que aqui na descrição eu vou utilizar essa mesma parte aqui, porque vai ficar diferente mesmo. E aqui em imagem, a gente vai utilizar a mesma função que a gente utilizou aqui em cima. Imagens aleatórias. Aqui eu fiz 6 imagens diferentes. E o tamanho delas, para quem não sabe ainda, quando você for postar link, o tamanho exato dela é 1200 por 630 pixels. Se for uma campanha de imagens, 1200 por 900 pixels. Então aqui tem 6 imagens diferentes. Geralmente eu utilizo 15 imagens, 12 imagens, 20 imagens. Primeiro grupo que postar, vai postar essa aqui. O segundo grupo que postar, vai postar essa. O terceiro grupo que postar, vai postar essa. O quarto grupo que postar, vai postar essa. E assim sucessivamente. Para fazer o upload dessas imagens e para mim usar dentro do Agiliza Post, eu utilizo um site que chama postimages.org. Eu vou deixar o link aqui debaixo do vídeo. Você pode também utilizar esse site. Eu já utilizo ele há mais de um ano. É um site muito bacana. E você vai clicar aqui nesse botão, escolher as imagens, seleciona todas elas e clica em abrir. Automaticamente ele começa a fazer o upload delas. E assim que termina, você precisa clicar aqui, ó, link direto. Pode ser que ele fique assim, ó, mas você precisa clicar aqui nessa opção, link direto. E copiar esses links aqui. Eu vou novamente aqui no bloco de notas. Mas você pode fazer também direto lá no Agiliza Post. Vou fazer aqui para facilitar o entendimento. Então, na frente da primeira imagem, você vai abrir as chaves. Opa! Abre as chaves. E aqui é onde, entre uma e outra imagem, você vai colocar a barra reta. E no final, você vai fechar as chaves. Vou copiar aqui e a gente vai testar aqui no Agiliza Post.
Vou colar aqui. O que ele vai fazer? Vamos supor que você vai postar a primeira campanha. Ele vai mostrar essa imagem lá. Na segunda campanha, na segunda postagem, ele vai mostrar essa imagem. Na terceira postagem, vai postar essa imagem. Algumas pessoas perguntam, eu posso usar várias imagens diferentes? Não. Você vai criar várias variações de imagens, mas voltada ao seu produto que você está promovendo. Então vamos supor que você vai vender patins. Você vai criar 6, 7, 10 imagens referentes àquele patins. E aí você vai colocar as imagens de forma aleatória. Agora eu vou salvar essa campanha aqui, para que depois eu possa utilizar ela também em outras campanhas. Aqui no Agilizar Post a gente tem duas funções. A função postar agora e a função agendar. Ah, eu cliquei no postar agora e postei em 100 grupos e fui bloqueado. Provavelmente vai ser. Outra pergunta. As pessoas falam assim: olha, eu peguei, selecionei lá 200 grupos, 100 grupos e cliquei no postar agora e fechei. Parou de postar. Vai parar mesmo. Então o que você tem que fazer? Tem duas funções diferentes. Vamos supor que você vai postar em grupos selecionados. Você vai, por exemplo, postar em 5 grupos diferentes. Em 5 grupos. Então não tem precisão nenhuma de você agendar, porque em 1 minuto posta em todos. O postar agora, ele simula a postagem manual direto no Facebook. É isso que ele faz. Quer ver? Ó, vou mostrar aqui. Nesse caso eu tenho uma conta só selecionada. Vou desmarcar aqui. E vou postar no grupo Mercado Livre Gravataí. E postar no grupo fechado também. E no maior Mercado Livre de Birigui aqui, ó. Nesses dois. Então eu vou clicar no postar agora, ó. Intervalo aqui, ó. Esse delay sim, é o intervalo em segundos de um grupo para o outro. Entre grupos, né? Então eu vou clicar aqui no postar agora. Então acabou de postar nesse. E acabou de postar nesse. Agora eu vou explicar como utilizar a função agendar. Clicar nela. Essa função funciona assim. Delay minutos. É o intervalo entre postagens de uma para a outra. Então esse é o delay. Então vamos supor que você selecionou 10 grupos e deixou o delay aqui de 2 minutos. Então vai postar, daqui 2 minutos, posta de novo, 2 minutos, posta de novo. Eu vou utilizar aqui como média 10 minutos. E aqui para mim, a melhor função que tem. Essa função funciona assim. Vamos supor que eu vou marcar aqui 10 posts e vou dar uma pausa de 300 minutos. Só para me explicar. Então vamos supor que a gente vai postar 10 posts vezes e cada post com intervalo de 10 minutos. Intervalo de 10 minutos. E aqui tem o tempo de pausa. Eu coloquei 300 minutos, que são 5 horas de pausa. Então, eu vou diminuir aqui. Vou colocar 4 horas de pausa, 240 minutos. Então, o que ele vai fazer se você selecionar esse auto pause after complete e o tempo de pausa? Funciona assim. Ele vai postar em 10 grupos com intervalo de 10 em 10 minutos. Depois que ele postar nesses 10 grupos, ele vai dar uma pausa de 240 minutos, que é mais ou menos, que são 4 horas.
Depois dessas 4 horas, ele vai voltar sozinho e postar mais em 10 grupos com intervalo de 10 em 10 minutos. Mas para que isso? Para que ele consiga ter uma pausa. Então você não vai postar em 100 grupos, um atrás do outro, que o Facebook vai entender que é um comportamento de spam e um comportamento irregular. Então, dessa forma, ele vai entender que você postou um pouco de manhã, vamos supor, postou um pouco à tarde e postou um pouco à noite, mas tudo de forma automatizada. Aí você fala bem assim, não, mas eu não quero utilizar, eu só quero postar de 10 em 10 minutos só, todos. Aí clica aqui em não, que ele vai postar de 10 em 10 minutos. Essa função tempo de pausa só funciona se você atribuir aqui a quantidade de postagens. Dessa forma é a forma que eu faço. Eu vou agendar aqui e explicar como que eu faço em minhas campanhas. Então aqui eu sempre desmarco e deixo só os grupos. E aqui eu vou colocar os grupos que eu quero postar. Vamos supor que eu quero postar só em grupo de venda. Seleciono tudo aqui, que deve ser mais ou menos uns 150 grupos. E clico aqui em salvar agendamento. Eu vou explicar agora o que eu acabei de falar. Eu vou clicar aqui em postagens agendadas e vou filtrar aqui por horário. Eu acabei de criar essa campanha aqui e a campanha está agendada para começar às meia-noite e 27h50. Então o que vai acontecer? A cada 10 minutos ele vai fazer uma postagem. Então meia-noite e 27 vai fazer uma, meia-noite e 37 outra, 47 outra, 57 outra, 1h07 outra, 1h17, 1h37, 1h57. E vai fazer a última das 10 postagens. Aí ele vai dar uma pausa de 4 horas. Então aqui são 2 horas mais ou menos, né? Que ele vai ter a última postagem. Vai pausar sozinho e vai voltar a postar às 6 horas da manhã. Então até aqui tem pessoa que olha o Facebook. Mas depois desse horário, ninguém olha. Então é desvantagem você postar nesse horário, 13 da manhã, 4 da manhã. Então ele vai postar, ele vai voltar a postar às 6 da manhã. Vai postar às 6h07, 6h17, 6h57, 7h17, 7h27, 7h57. 7h37 vai ser a última postagem. Ele vai dar uma pausa novamente e vai voltar a postar às 11h47. Vai postar 11h50. Entenderam? Ele faz uma pausa sozinho. Então, com isso, você vai conseguir postar com menos chance de ter bloqueio. Porque postou 10 ou postou 15, parou. Daqui 4, 5 horas, posta de novo. Posta 10, parou. E é isso que essa ferramenta faz. Eu vou apagar tudo aqui e vou ensinar o segredo, na verdade não o segredo, mas a técnica que eu utilizo há mais de um ano para não ser bloqueado. Eu criei exatamente o que a gente seguiu passo a passo aqui até agora. Só que eu venho aqui em contas do Facebook. Na verdade eu tenho 5 contas de Facebook. Eu tenho 5 contas. Só que aqui eu só cadastrei 3 para me testar junto com você. Eu habilito as 3 contas. Deixo as 3 habilitadas. Vem aqui em criar campanha. Seleciona a campanha que a gente tinha criado antes, com mensagem aleatória, imagens aleatórias. Agora eu venho aqui, ó, eu tenho as 3 contas habilitadas. Eu vou desmarcar aqui tudo. Então aqui estão todos os grupos que eu participo nas 3 contas. Não sei se vocês perceberam, mas aqui é uma das contas, ó.
final 93. É a minha conta principal. A final 10 é a segunda conta que eu adicionei. Tem bastante grupos. E a final 33 é a terceira conta que eu tenho adicionado. Eu sugiro ter mais do que 5 contas, 5, 6, várias contas. Mas aí também fica o seu critério. Isso é a forma que eu faço. Aí eu faço o seguinte. Eu venho aqui, onde está o name, clico aqui nessa setinha para baixo. Ok. Ele vai fazer a listagem por título do grupo. Não sei se vocês perceberam aqui, ó. A primeira termina com 93. A segunda campanha com 93. A terceira com 10. Então, aqui é uma conta, aqui é outra conta. Volta para a conta principal e aqui é a minha terceira conta. Primeira conta. Então, ele vai embaralhar. Então, aqui você aperta conforme for a sua necessidade. Eu gosto de deixar bem embaralhado mesmo. Então, vai ficar embaralhado aqui. Então, o que vai acontecer? Vou marcar todos aqui. E eu vou agendar uma campanha aqui. Ó. Eu vou colocar dessa forma. É a forma que eu faço. Eu coloco intervalo de 10 minutos. Eu coloco um auto pause after aqui de 10 postagens. E sempre dou uma pausa de 240 minutos. Aí você pode perguntar, Thiago, mas é muito devagar. O que eu vou te falar? Eu vou falar assim. Eu prefiro ir devagar e não for bloqueado do que tentar ir muito rápido e pegar um bloqueio de 7 dias ou 15 dias. Porque daí para a minha divulgação. Aí você pode perguntar também, mas se eu fizer assim, eu não vou ser bloqueado? Essa é a forma que eu faço. Já estou mais ou menos 1 ano sem bloqueio. Claro, as postagens suas têm que ter curtida, tem que ter comentário, tem que ter clique, para que esteja interação. Porque é uma rede social. A postagem tem que ser social e não só venda, 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 venda. Né? Mas dessa forma é a forma que eu utilizo e é a tática que mais dá certo para mim. Então aqui ele está postando aleatório as fotos, aleatório os textos e aqui também aleatório as contas de Facebook. E aqui eu agendo dessa forma, vou salvar aqui o agendamento e vou mostrar como que ficou na prática. Então aqui em postagens agendadas, a gente consegue ver que ó, meia-noite e 54 vai postar uma, 1h04 outra, 1h14 outra, 1h24 outra e assim vai indo. Ó. Aqui são 1h44, 54, ele vai postar até 2h14. Quando for 2h14, ele vai voltar a postar às 6h24, às 6h34, aquilo que eu tinha explicado antes. Intervalo de 10 minutos, depois de 10 postagens, uma grande pausa e volta a postar automaticamente. Aqui a gente não consegue identificar porque as contas têm o mesmo nome, mas aqui é uma conta, essa aqui é outra conta, e aqui onde está Thiago Mutum é outra conta. Então aqui vai ser postado também em contas diferentes de forma aleatória. Então vamos supor aqui que 2h04 é postar em uma conta, 2h14 em outra conta. Com isso, você diminui muito a chance de você ter um bloqueio em seu Facebook. E você consegue postar por muito tempo, de forma tranquila, e vai dar tudo certo. E eu torço para que você tenha sucesso, que você possa utilizar essa técnica que eu passei e possa conquistar tudo que você almeja. Um grande abraço, até mais, fica com Deus.